Olá, senhoras e senhores, é com grande alegria que finalmente nós temos em mãos e nós podemos ler ele, o regulamento da etapa nacional do campeonato de Beyblade X aqui no Brasil. Meus amigos, se preparem porque hoje a gente vai explicar tudinho pra vocês o que é que pode, o que é que não pode, quais são os prêmios e o que acontece com o vencedor, então é bom você já se inscrever aqui no canal. Estamos aqui com o regulamento completo, galera, vou também colocar um índice aqui na descrição pra você já pular pra parte que você quer, mas vamos ler aqui as 22 páginas que afetam os Bladers aqui das nossas regras brasileiras, viu? Primeiramente nós temos os dados aqui de quem que tá envolvida: a Hasbro do Brasil, a ReHap, a Super Legal e a Cia Toy lá de Brasília. Conforme exigido por lei, nós temos aqui o período da promoção e onde vai acontecer cada uma das etapas. Participando dessa vez, nós temos São Paulo, Campinas, Brasília e Porto Alegre. O período da promoção vai começar a partir das 19 horas do dia 2 de julho, que é quando começam as inscrições, até dia 10 do 8, que acontece a grande final. Os lugares envolvidos: a Super Legal de Porto Alegre, Cia do Toy Brasília, a ReHap de Campinas e a ReHap daqui de São Paulo. O objetivo é divulgar a Beyblade e os prêmios envolvidos que aqui tem. Para premiação regional, a gente tem o Clash and Carry Bay Stadium, o Bay Stadium básico e também o conjunto lançador de corda, que é o do Sword Phoenix. Na premiação nacional, o vencedor vai viajar até o Japão para representar o Brasil, e também os outros prêmios, o que inclui o Drop Attack Battle Set, o lançador do Cobalt Dragon, 6 Bays sortidos, com um total de premiação de R$41 mil, porque afinal é o que a Hasbro tem que dizer, faz parte do regulamento de criar esse tipo de coisa, dizer quanto dinheiro está envolvido. A Hasbro deixa claro que quem vencer vai ser trago aqui para São Paulo e que o vencedor vai poder viajar para o Japão e eles vão cuidar de tudo. É importante lembrar, porém, que você que tem que se virar com seus documentos, passaporte. Então digamos que você vence para ir pro Japão, já fica de olho no seu visto e o que ela vai cobrir é a sua viagem, a ida e a volta. Tem mais coisas que você for gastar ou comprar por lá durante as viagens, aí essa é com você. Sempre fique de olho para você não perder os seus respectivos translados, não perder suas coisas, e por favor, vamos todo mundo se comportar direitinho. Como nós sabemos aqui, o Brasil só pode o pessoal de 8 a 12 anos e os bens permitidos estão no anexo 2, que eu vou ler aqui para vocês em breve. As etapas vão acontecer no local, nacional, mundial. A gente tem a da Super Legal, que vai ser no Shopping Guatemi Jardim, a Companhia do Toy, as duas ReHaps, onde no caso da Super Legal, a gente vai ter o período de inscrições sendo do dia 2 a 4 de julho de 2025, então fique bem de olho quando der 7 horas do dia 2 de julho para começar a inscrição. Vocês vão ter do dia 2 ao dia 4, porque a rodada vai acontecer dia 5, vão ser no máximo 64 registrados. Da Cia Toy, 5 a 11 de julho de 2025, vai ser das 2 às 7, com limite de 40 jogadores, e das BB Kids, as inscrições vão abrir do dia 12 a 18 pro pessoal de Campinas, com limite de 40 participantes, enquanto daqui de São Paulo, que vai ser na ReHap Interlagos, as inscrições vão abrir do dia 19 ao 25, com limite de 52 participantes. A fase final vai ser no Shopping Guatemi, dia 10 de agosto, das 2 às 7, e é claro, tem que estar acompanhado do responsável. A Hasbro não se responsabiliza se você preencher seus dados errados, então preencha tudo direitinho e dentro dos prazos. E no momento do credenciamento, quando você chega na loja, você chega em um dos juízes, eu vou ser um deles inclusive, e lá a gente vai conferir tudo direitinho se todos os dados estão corretos. As regras aqui do Brasil vão ser no formato 3-on-3, galera, então isso aí vocês já conhecem, 3 bays, sem repetir peças, vocês colocam a ordem direitinho, e é claro que nós juízes vão averiguar tudo direitinho pra ver como é que estão os bays. A gente vai ter fase de grupos, ainda vai ter o grupo A, o B, o C e o D, cada um com uma pulseira colorida respectiva de cada grupo, e os vencedores vão avançando. Porto Arena, meus amigos, vocês não se preocupem que vai acontecer na Arena Preta dos Trilhos o conjunto Batalha Extrema, que vai ser disponibilizada ou pela Hasbro ou pelo pessoal da própria loja, e é claro que os cadastros recebidos vão ser validados de acordo com o que é de cada data. Todas as garantias da Lei Geral de Proteção de Dados estão todinhos muito bem cobertos com cada uma das lojas e todo o resto, então preencha tudo direitinho dentro da hora, não preenche última hora para sua inscrição validar certinho. As datas, como a gente já sabe, vai ser dia 5 do 7, Brasília 2 do 7, Campinas 19 e São Paulo por último, dia 10 do 8, dia dos pais, as grande final vai ser aqui em São Paulo, e é claro, as decisões dos juízes são finais, então o que o juiz disser é a decisão final. Nas etapas, a gente vai ter os 4 grupos, grupo A, B, C e D, e é claro que em cada rodada será declarado o vencedor, o primeiro a atingir 4 pontos. Em caso de empate, vai se jogando de novo, até termos os respectivos 8 campeões das etapas locais, que virão para nacional aqui em São Paulo, que a Hasbro vai te trazer. Antes de cada batalha, você vai mostrar o seu Bey pro seu oponente, para ele saber o que ele tá enfrentando e as peças, e as regras de lançamento são como a gente já conhece de Beyblade X. Os lançamentos tem que ser até 20 centímetros acima da tampa do estádio, lançamento no Let It Rip, tem que lançar dentro do Let It Rip direitinho, os juízes são que pegam e devolvem os Bays do Bay Stadium, tem as regras que nós já estamos acostumados de Miss Launch, se errou o lançamento 2 vezes é um ponto pro adversário, sem falar, é claro, da definição formal do que é Extreme Finish, Knockout Finish, se voltar do buraco e continuar lutando, continua normalmente, são as regras que a gente já conhece das lutas. Se o juiz não conseguir determinar quem que eclodiu primeiro, foi pra fora da arena, tem que jogar de novo. Se em uma mesma batalha o jogador cometer 2 erros de lançamento prematuros ou atrasados, o juiz considerará um ponto oponente que inicia a batalha. Após a concessão desse ponto, erros anteriores do jogador serão anulados e cada
esse jogador cometa 2 erros novamente na mesma batalha, a segunda ocorrência poderá ser invalidada a critério do juiz e a batalha reiniciada sem pontos adicionais para o oponente. As batalhas seguem o total de 4 pontos, com que a gente conhece por Extreme Finish, Nocaute, por eclosão ou sobrevivência, e as decisões dos juízes são finais. A Hasbro e os shoppings vão divulgar o evento de acordo com os meios que eles possuem. Se você tem dúvidas, tem um e-mail da Hasbro para você tirar dúvidas sobre alguma coisa, que no caso é saque.campeonatoBeyBladeBrasil@hasbro.com. Tudinho aqui está bem validado com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E aí, nós temos as premiações. Os 3 primeiros colocados das etapas locais receberão produtos da Hasbro, sendo que o primeiro lugar vai receber um Clash and Carry e 2 lançadores de corda. O segundo vai ganhar 2 lançadores de corda e uma arena básica. E o terceiro vai ganhar um lançador de corda e uma arena básica. Os 2 primeiros colocados de cada etapa local, além de ganhar esses prêmios, vão vir aqui para São Paulo, vão se qualificar para o Nacional e ainda podem ganhar os outros prêmios que vão ter aqui. E a Hasbro vai fazer 3 tentativas de entrar em contato com a pessoa que ganhou, para pegar todos os documentos, tudo certo. E não é culpa da Hasbro se você não vê o e-mail dela perguntando para você o seu RG ou algo do tipo. Não respondeu, tá desqualificado. E é claro que o prêmio de quem vai viajar para o Japão vai ter uma carta que vai assinar indicando que tem esse compromisso para você viajar e fazer tudo direitinho. É claro que como o evento vai ser filmado pela Hasbro e todo o resto, os participantes cedem o direito da Hasbro utilizar as imagens utilizadas no evento para divulgar o que ela fez. E no caso de fraude, trapaça ou má fé, é claro que a pessoa vai ser desqualificada. Portanto, meus amigos, nada de modificar seu base, seu lançador, fique bem esperto, viu? Vamos jogar todo mundo limpo. Agora, quem que não pode participar desse evento? De acordo com o regulamento, os alunos da empresa promotora, as pessoas diretamente envolvidas na organização, execução, julgamento e promoção, incluindo membros da banca julgadora, bem como cônjuges, parentes de segundo grau, filhos de encarregados e todo mundo envolvido do evento. Então, se você é filho de um funcionário da Hasbro, por exemplo, você não pode participar, conforme diz aqui o regulamento. A Hasbro não se responsabiliza pelos cadastros que foram feitos incorretamente e com todo mundo validado e participado, tá tudo aqui conforme estes decretos aqui. Vamos agora para a parte importante, galera. Quais são os bays que podem ser utilizados? Pode Hasbro e pode Takara Tomy, porém, vocês vão notando aqui dessa lista, se necessário, se der uma pausada aqui na tela para você ver todos os bays que estão participando. A gente tem aqui mais ou menos até ali o meio da Wave 4. Então vocês percebam que o Wand Wizard pode, Shadow Shinobi pode, Beast Tyrano, Knife, vai até o Gil Shark, Pearl Tiger, o Cobalt Dagon, os bays, os collabs, mas é importante perceber aqui que o Wave, ele não tá aqui, então você pode utilizar o Cobalt Dagon sim, mas você não vai poder utilizar o Elevate, porque é só até aqui que essas peças vão. Então pro Cobalt Dagon você pode colocar em um Hexa, por exemplo, mas se você quiser utilizar o seu Wizard Rod com 960 Ball, pode, porque olha ele bem aqui, ó, o Wand Wizard de 570 DB, e como tá liberado você utilizar o Bay da Takara Tomy, e existe aquele igualzinho que a Hasbro vende, então tendo a paridade ainda até essa Wave, tá todo mundo permitido. Agora, quanto aos lançadores, galera, é extremamente importante que só pode ser os fabricados pela Hasbro. O Sting Launcher Deluxe que você vai utilizar tem que ser o do Sword Phoenix. Se você vai utilizar o Sting Launcher azul, tem que ser o do Cobalt Dragon da Hasbro. O lançador de cremalheira tem que ser aquele da Hasbro, a cremalheira também. E os lançadores pequenininhos básicos, todos eles podem. Somente esses são os que são permitidos, tem que ser os que são fabricados pela Hasbro e não pode utilizar a gripe. É só o lançador puro mesmo, junto com as respectivas cordinhas ou cremalheiras que vem junto com eles. É claro que os bays tem que ser de Beyblade X, nada de mod, nada de pintura e nada de adesivo. Tem que ser o bay puro. Como já sabemos, o formato é Tron Tree, onde o jogador leva 3 peões pré-montados por etapa, sendo permitido o uso de apenas um por rodada, escolhido previamente ao início da batalha. Quanto aos links de inscrição e as respectivas datas, nós temos o de Campinas, vai ser nesse link aqui da ReHap, que ainda vai abrir do dia 12 ao dia 18. Também aqui o outro da ReHap daqui de São Paulo, 19 ao 25, vai ser nesse mesmo link aqui. Pessoal de Porto Alegre, sua etapa já tá chegando, as inscrições vão ser do dia 2 ao dia 4, nesse link que é super legal. E o pessoal de Brasília, as inscrições do dia 5 ao dia 11, pra luta que vai acontecer dia 12, com esse outro link bem aqui que ainda vai abrir até a final, que vai acontecer aqui dia 10 de agosto, e aí depois a grande final mundial, que vai acontecer dias 11 e 12 de outubro, dia das crianças, lá no Japão. Portanto, galera, os seus bays da Takara Tomy podem ser utilizados, mas tem que ser com a mesma paridade de cores, o formato que a gente encontra por aqui. Se você vai utilizar aquele Fênix Wing azul que vem com o Hexa da Takara Tomy, pode, porque afinal a Hasbro lançou ele igualzinho. Mas agora você não pode utilizar Base X, por exemplo, não pode utilizar o Impact Drake. Os bays que você pode utilizar tem que ser os que são dessa lista. Tem o equivalente Takara Tomy dele? Pode utilizar sem problemas. Mas o lançador, ele tem que ser especificamente versão Hasbro em todas as versões. O básico, o de cremalheira e também os de cordinha. E aí novamente dizemos, se você tem mais alguma dúvida, em breve o regulamento já vai estar chegando no site. Também tem e-mail específico da Hasbro para você perguntar o que pode, o que não pode. Então todas as regras direitinho você já vai poder acompanhar certinho. Com isso, galera, aqui nós temos todas as regras e agora vamos descobrir quem é que vai ser o campeão dessa vez. Vai ser uma grande alegria poder acompanhar a batalha
batalha de cada um de vocês. Que bom que a gente vai ter arena com urtilho mesmo, galera. Então já vá preparando os seus combos e as suas batalhas, porque em breve a gente vai conhecer esse dia 10 de agosto, o que vai ser o Blader que vai representar o nosso país e ir pro Japão. Finalmente chegou o nosso momento e vai ser uma grande alegria poder acompanhar as batalhas de todos vocês. Faça o X imediatamente, galera, e até a próxima.